Glória a Deus. Aleluia. A glória. Diga isso com seu coração. A força. Diga isso para o Senhor. E o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um dos que aqui estão presentes e daqueles que irão ouvir através da gravação que se faz aqui neste local, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque nós somos cristãos e como cristãos nós adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias. Foi um hino que foi cantado e dizendo que somente a Jesus eu adorarei. Isso faz parte da nossa fé diária, isso faz parte de tudo que somos, daquilo que esperamos. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta. Nenhuma obra é feita por mãos humanas, a obra é do Senhor. Nós somos convidados a participar da obra que é dele. E eu gostaria de falar algumas coisas porque o Senhor, Ele tem muito para nos dizer. E esse muito para nos dizer nos dá um desafio de sintetizar e tentar explanar em algum tempo que Deus nos permitiu aquilo que deve ser dito para que fortaleçamos a nossa fé, para que estejamos alicerçados na palavra do Senhor e para que nós construamos as nossas casas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Porque o vento vem, as coisas acontecem na nossa vida, e se você não estiver alicerçado na palavra do Senhor, certamente muitas coisas você vai temer e vai até fraquejar e vai até se sentir solitário, mas o Senhor é contigo, o Senhor é que te sustenta. E eu gostaria de dizer sobre o que vou falar, para que os irmãos entendam. Eu não me baseio apenas na minha fala, nem naquilo que eu penso, nem naquilo que eu acho, nem nas coisas que eu entendo. Eu me baseio na palavra de Deus. Então eu vou citar vários textos da Bíblia. Pretendo não me demorar, pretendo ser objetivo, mas é preciso ter umas premissas do nosso entendimento para que nós possamos entender o que a palavra de Deus diz e não o que o pregador quer dizer. O que eu quero dizer não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. A minha fala será sobre conversão ao Senhor Jesus Cristo, salvação e o que é a fé, qual é a fé que salva, porque nós falamos em salvação. Em Hebreus capítulo 2, 3, ainda não é meu texto base, mas ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O autor de Hebreus, ele coloca, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, há uma palavra salvação na palavra de Deus, e nós precisamos explorar isso. Dentro do que vou dizer, eu vou expressar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus também. O que é fé, o que é a fé salvífica e do que somos salvos, né? E também ao final colocar a seguinte situação: nós podemos ter a Jesus como Salvador que Ele é, e podemos ter Ele como Senhor ou não.
Muitas vezes nós o aceitamos e o temos como Salvador, mas não o temos como Senhor da nossa vida. E eu gostaria de explanar um pouco sobre isso. E para dar início, é preciso que nós tenhamos uma colocação basilar. A história do homem, da humanidade, a história da criação, a história do universo, ela não é um fluxo de acontecimentos que ocorre desconcatenados e sem sequência. Nós precisamos entender pela premissa da palavra que há um Deus criador e tudo que Ele faz tem um propósito. Deus também só pode ser cultuado na medida que Ele é conhecido. Muitos falam de Deus, religiões falam de Deus, mas não o conhecem. E como eu posso conhecer ao Senhor? A primeira coisa é o seguinte: o Senhor te conhece. E Ele se deixa revelar a quem o busca, a quem o aceita com o coração contrito, a quem se achega a Ele como uma criança. Eu fiz várias anotações aqui, então é normal que eu observe aqui o que eu escrevi. Deus não é uma religião, Deus não é o que eu penso sobre Ele, Deus não é aquilo que nós pensamos sobre Deus. Deus é o que Ele se deixa revelar pelas Escrituras. E pelas Escrituras nós podemos conhecer uma parte de Deus, porque é a parte que Ele se deixou revelar. A Bíblia Sagrada, então, é a palavra de Deus e o manual de fé e prática para as nossas vidas. A palavra de Deus, ainda que muitos a tenham como uma auxiliadora para as suas vidas, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por mãos humanas, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Por que eu estou falando essas premissas? Porque se nós não entendermos dessa forma, nós estaremos buscando a um Deus desconhecido e não o Deus da Bíblia. Nós precisamos entender que todo o conteúdo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, converge uniformemente para a glória de Deus. Então, se estamos aqui num trabalho evangelístico, se estamos aqui abrindo uma igreja, se estamos pregando para o nosso irmão, se estamos fazendo um culto como estamos fazendo hoje aqui, isto tem que desaguar para a glória de Deus, isto deve fluir para a glória de Deus, e não para a minha glória, nem para a do pastor Leandro, porque nós somos apenas instrumentos da palavra do Senhor, para levarmos aos cativos, levarmos aos que não conhecem, um maior acesso ao Senhor, através do conhecimento do que é falado aqui. Mas então falamos de fé, e falamos de fé salvífica, e falamos de fé que salva. Mas tem diferença de fé? Eu diria que sim, dependendo em quem você deposita a fé. Porque a fé, por ser um termo genérico, ela é empregada não somente aqui na igreja evangélica. Todas as suas religiões dizem ter fé. As pessoas dizem ter fé naquilo que creem. Todos aqueles que estão inseridos, e eu já tive a oportunidade de falar com pessoas das mais diversas religiões, shintoísmo, budismo, espíritas, e eu as respeito com todo o carinho, com todo o meu coração. Mas nós precisamos atentar que o que eu vou dizer não é o que eu vou dizer, mas sim o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz que, me desculpem todos aqueles que creem em deuses, estarão fora daquilo que Deus quer para a humanidade, porque a palavra de Deus, ela é para a humanidade, e nós temos que entender que Deus é um Deus que, colocou a todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia, através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, nós vamos falar sobre salvação. E o que é a fé que salva? Qual é a fé que salva? Quem é Jesus? Quem é Deus? Eu vou tentar discorrer sobre isso, observando a palavra de Deus. Então eu peço que os irmãos abram no texto base que eu utilizei aqui, em Atos capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: e aí eu falo para quem crê,
falo para quem não crê, falo para cristãos e falo para não cristãos. Você que é ateu, e eu tenho amigos ateus, eu diria o que está escrito na palavra do Senhor em Atos capítulo 4, verso 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos aqui, Senhor, o nosso culto a Ti. A Tua palavra diz que em nenhum outro há salvação. Portanto, ó Senhor, nós dirigimos a nossa oração a Ti, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. O propósito desta pregação, então, senhores e amados irmãos e irmãs, vamos buscar entender que é o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que compreendamos o que é fé e o que é salvação, porque muitos falam de salvação, mas muitas vezes não entendem o que é salvação. Muitas vezes não entendem a abrangência dessa palavra. E essa palavra é profunda, porque Deus nos permitiu estar aqui para ouvir sobre salvação. E a nossa vida depende dele e não de mim, porque estamos vivos pela misericórdia do Senhor. Eu não pretendo explicar a graça, porque a graça é inexplicável. Deus, Ele, por sua graça, mediante a tua fé te salva. Isso é vontade do Senhor. Isso é decisão dele, porque Deus amou o homem, amou a humanidade, amou o mundo, como está escrito, de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São palavras do Senhor. Se não pereça é porque alguém pode perecer. Comece a observar o contrário. Se todo aquele que nele crê tem a vida eterna, todo aquele que nele não crê, certamente não tem a vida eterna, porque assim está escrito. Então, a fé em Jesus Cristo, ela é o principal tópico da salvação. Toda a vontade de Deus, ela flui para Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o foco, o centro da vontade de Deus e não o homem. O homem é criação de Deus, do qual, por uma questão do pecado, Deus amou e resgatou e quer ter o homem eternamente com Ele. Mas isso tem um caminho, e o caminho é o caminho da fé. Ah, mas eu tenho fé, irmão. Mas fé em quem? Fé no quê? Onde está fundamentada a sua fé? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, longe de mim querer convencer alguém, porque esse trabalho não é meu, é do Espírito Santo. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça do Senhor, e não eu. Então, a despeito de qualquer religião que sustenta o seu Deus, na verdade só há um Deus Criador, e este Deus é o Deus que nós adoramos. Esse Deus é o Deus que nós cultuamos, e o seu Filho, ele tem um nome chamado Jesus Cristo. Esse é o Deus a quem dirigimos as nossas orações. E como é um Deus que também nos deu o Espírito Santo, ele é triuno, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus é Criador e se manifesta pela palavra, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pela criação. Deus se manifesta por tudo que foi criado. Eu selecionei aqui na palavra do Senhor, com muita dificuldade, eu selecionei apenas 3 versículos que pudessem sintetizar quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo do Senhor, para que as pessoas entendam. E eu vou citar esses versículos aqui. Quem é Deus? Eu escolhi, dentre uma vastidão de possibilidades, eu escolhi o que está registrado em Salmos 90, verso 2, que diz assim. Salmos 90, verso 2, diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém.
de eternidade a eternidade. O salmista usou essa expressão. Ora, a eternidade basta uma, mas ele quis ser tão profundo que ele usou de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Então, o Deus que eu cultuo é o Deus Criador, é esse Deus dos Salmos aqui, ó. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Com todo respeito às outras religiões, eu não falo de religião, eu falo de Deus. O Deus é eterno, aquele que criou os céus e a terra. Agora vamos encontrar um versículo que fala quem é Jesus. Quem é Jesus? Nossa, que dificuldade eu tive, porque são centenas. Mas eu escolhi um. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, diz quem é Jesus. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas terão fim. A morte terá fim. As tuas lágrimas terão fim. A nossa tristeza terá fim. A nossa agonia terá fim. O pecado terá fim. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tentei também buscar quem é o Espírito Santo. E encontrei no Evangelho de João, dentre tantos, capítulo 14, verso 26, que diz assim: mas aquele Consolador, ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, quem disse isso? Jesus. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque Jesus foi para o Pai. E ele disse assim: não vos deixarei órfãos. Eu pedirei ao meu Pai, rogarei ao meu Pai que vos envie um Consolador para estar com vocês para sempre. É como diz a palavra, é para sempre. O Espírito Santo veio no Pentecostes, mas a palavra diz que ele estará para sempre. E quando Jesus vier agora no arrebatamento, que é o que nós estamos aguardando, o Espírito Santo subirá com o Senhor e aí haverá uma nova fase, é o princípio do fim de todas as coisas. Eu creio que consegui, de alguma forma, definir quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Agora eu quero sintetizar, se é que consigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa nova. O Evangelho do Senhor é uma boa nova. A Bíblia nos apresenta uma boa nova. Nós temos uma boa nova. Nós temos uma notícia maravilhosa e ao final eu vou dizer uma notícia dentro da boa nova, uma notícia maravilhosa também para passar para os irmãos. E aí eu estudei um texto aqui que engloba o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a obra de Deus. Quem quiser acompanhar, fica no Evangelho de João, capítulo 14 também, no verso 6 a 21. Eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 a 21, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Lembrem-se disso. Tudo que a gente pede ao Senhor é para que o Pai seja glorificado e não a nós. Nós não pregamos a nós pregamos
a Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele continua: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito Santo estará com a igreja do Senhor, não apenas lá no Pentecostes, nem aqui, mas para sempre. Tanto que nós iremos ser arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, é como diz a palavra, e o Espírito Santo irá para o Pai, e aí virá o final do fim, o começo do fim, né? Aí ele diz no verso 17, a saber, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, promessa do Senhor, o Senhor voltará. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, e aí o Senhor está falando do dia do Senhor, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós tivemos aqui, se nós formos estudar isso, nós não vamos hoje parar de falar, mas nesse trecho, o Evangelho de João, nós temos uma síntese de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero chegar na fé que salva. O meu objetivo é chegar e explicar qual é a fé que te salva, e salva do quê? Então, ele diz aqui que há uma previsão da volta de Jesus para todos os que nele creem. Então, a base da salvação está na fé, mas não a fé em qualquer coisa, não a fé em qualquer objeto, não a fé em qualquer religião. E aqui em nenhum momento eu quero falar de religião, eu quero falar de Jesus e quero falar da sua palavra. A eternidade do Senhor, ela é absoluta. Então nós estamos lidando com um Deus eterno, dentro de uma eternidade absoluta, da qual Ele criou os céus e a terra, e num dado momento entrou o pecado, e do pecado entrou Jesus para a salvação, e hoje nós estamos à véspera de algo que vai acontecer, que é o arrebatamento, e aí estaremos eternamente com o Senhor. Isso parece ser muito rápido de falar, mas isso demora o quê? 5.000, 10.000 anos, são coisas que a nossa vida não alcança, se nós não tentarmos entender, e eu peço aos irmãos e às pessoas que prestem atenção. Deus se manifesta a toda a humanidade e se revela àqueles que creem. Entenda isso, é uma coisa simples. Deus se manifesta a toda a humanidade, a palavra de Deus é para toda a humanidade. Índios, negros, brancos, chineses, afro, todos. A humanidade. Mas Ele se revela àquele que o busca. Simples assim. E você diz assim, mas como? Vamos entender o que é fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. De acordo com a etimologia, eu coloquei aqui, a palavra fé tem origem no grego, que indica a noção de acreditar, e no latim, fides, que remete a uma atitude de fidelidade. Então, fé, raciocinem comigo e acompanhem o raciocínio. Fé tem a ver com confiança, com crença, com fidelidade. A fé implica numa atitude contrária à dúvida. Porque quem tem fé está muito ligada à entrega. E a entrega, quando entrega, você não fica segurando. Dá um objeto e fica segurando. Não, você entrega. A entrega é algo que é muito mais do que acreditar. Porque o acreditar, muitos acreditam, e se você conversar com cada um de suas religiões, eles acreditam naquilo que estão fazendo, né? Eles acreditam que aquilo é o correto e que aquilo é o que satisfaz. Mas nós estamos diante da palavra de Deus, e eu também estou diante da palavra de Deus. A fé no seu singular, na sua fala singular, pode estar ligada a qualquer religião. A
pessoa pode dizer, mas eu tenho fé, como eu tenho amigo? Não, mas eu tenho fé. Mas a tua fé, ela precisa estar centrada na palavra. E a palavra de Deus, como foi lido no tema que eu escolhi, há um só Deus, ou seja, não há deuses, e também Jesus é o único nome que foi dado entre os homens para que possamos ser salvos. Então a tua fé, para que haja salvação, deve estar centrada em Jesus Cristo, porque se não estiver, a gente está fora da palavra. Em Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 6, diz assim, para que nós entendamos um pouco mais do que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para quem estuda direito, ou para quem está da área do direito, como é que pode ter prova das coisas que não se veem? Eu, por acaso, estudei um pouquinho de direito, e isso bate muito com o conhecimento, porque como eu posso ter prova daquilo que eu não vejo? Pois a fé é isso, como diz a palavra. E também o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não andei com Jesus, literalmente, eu não conheci o apóstolo Paulo, eu não estive lá com os apóstolos, mas eu espero a volta de Jesus como ele prometeu. Aí no verso 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Chegamos à conclusão do que é fé, mas aí nós temos que buscar a fé salvífica. A salvífica é uma palavra que talvez eu nunca... A fé que salva, a fé que salva, a fé que te salva. Mas salva do quê? Vamos lá. Fé salvífica, ou seja, a fé da qual as pessoas são salvas, ela não é feita por mãos humanas. Ela é feita e é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos capacidade de dar salvação, nós não temos capacidade de convencer ninguém do pecado, do juízo e da justiça. Nós não temos, por mais força, por mais esforço que eu faça, que o pastor Leandro ou o pastor Paulo faça, ele não pode entrar dentro da alma da pessoa para dizer, olha, eu sou o teu Deus, eu que te criei. Ele não pode gerar arrependimento. Então, em João, Evangelho de João, capítulo 16, versos 8 a 11, diz assim, quando o Espírito Santo vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele continua no verso 9, 10 e 11 de João 16. Diz assim, do pecado porque não crê em mim. Então, do pecado, o Espírito Santo te convence do pecado porque não crê no Senhor. Olha que profundidade. O pecado, a pessoa quer listar uma lista de pecados. Não. O maior pecado é você se afastar de Deus. É você não reconhecer a Jesus como Senhor. É você não entender a obra de Deus na sua trajetória. Aí ele diz no verso 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então Jesus quis dizer assim, olha, eu estou indo para o meu Pai. Vocês não me verão mais, mas o Espírito Santo sim estará com vocês para sempre. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então haverá uma justiça. Lembra que eu falei que tudo terá fim? Somos salvos, então, só para concluir, somos salvos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque o Espírito Santo, eu não sei quantos são cristãos, eu imagino que todos ou quase todos aqui sejam cristãos, ou aqueles que me ouvem, mas você um dia foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, porque a terra sim terá juízo de Deus, e o juízo de Deus se fará não porque Deus não nos ama, mas é o contrário, porque Deus nos ama. Ele colocou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando de um Deus criador, de um Deus que é eterno, onipotente, onisciente, onissapiente, e Ele amou a criação e nos deu o seu Filho, para hoje nós o rejeitarmos, para hoje nós o ignorarmos, para nós tratarmos a palavra de Deus por interesse próprio, para nós manipularmos a palavra de Deus pela minha vontade. Eu diria que aqueles que pregam o Evangelho darão conta ao Senhor se fizerem assim.
eu diria que nós não podemos interpretar a Bíblia aos nossos olhos simplesmente. Eu não posso moldar a Deus pela minha forma de enxergar. Eu não posso moldar a Deus por aquilo que eu acho dele, por aquilo que eu penso dele. Nós temos que entender quem é o Deus que nós cultuamos, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. E desta forma, a conversão de uma pessoa, ela ocorre quando o Espírito Santo muda o seu caminho. Eu estava caminhando longe do Senhor, eu estava afastado daquilo que Deus quer para mim, e aí nós temos que entender também que há um inimigo das almas, há um inimigo das nossas almas, que trabalha para que você se afaste do Senhor. E aí você vem e o Espírito Santo, você ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e um dia você fala: Senhor, eu quero você, eu quero a Ti, Senhor, como meu Senhor. Eu quero crer nas Tuas promessas. Pai, me ajuda. Olha o Espírito Santo falando à tua alma, falando ao teu espírito. Isto nenhum pastor consegue, nenhum pregador consegue fazer. E você simplesmente se ajoelha e diz: Pai, eu estou aqui, me ajuda a crer. Me ajuda, Senhor, porque eu tenho muitas aflições, e o Senhor começa a trabalhar na sua vida, e assim você se convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí vai se aprofundando na palavra e vai conhecendo. E diz aqui na palavra em João capítulo 3, versos 16 e 36. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Já tinha lido. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira, que é a justiça de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor não quer que você se perca, mas está escrito que quem não tem o Filho não verá a vida. Isso é de grande responsabilidade. Você troca isso por uma religião, você troca isso por um Deus com D minúsculo, ou por uma filosofia. Você que está me ouvindo, você troca esta promessa do Senhor por qualquer coisa. Então a fé que salva não é ter fé em qualquer coisa, é ter fé no Filho, é ter fé em Jesus Cristo, é entrega ao Senhor. Aí pode-se fazer uma pergunta assim: se o trabalho de convencimento do pecado, do juízo e da justiça é do Espírito Santo, o que eu posso fazer então? Qual é meu papel? Qual é o papel do pastor Leandro, do pastor Paulo e dos demais que pregam o Evangelho? Qual é o papel do cristão então ao falar de Jesus para uma pessoa? É tentar convencer. Não, meu filho, se você for tentar convencer uma pessoa, você está fazendo o papel errado. O teu trabalho não é de convencimento, o teu trabalho é de anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a obra salvífica do Senhor para mim e para você e para aqueles que estão desenganados, para aqueles que não têm acesso. É uma obra missionária, porque Deus é um Deus missionário, Ele enviou o seu Filho em missão. Deus é um Deus missionário, e Ele vai cumprir a sua missão. E digo mais, Ele cumprirá a sua missão, independente de eu participar ou não. Entendeu? Então Deus nos convida a participar da obra que é dele, e por amor nós somos convidados, e por amor nós estamos aqui. Devemos então ser como instrumentos a serem usados pelo Espírito Santo, para que outros encontrem esta mesma verdade do Cristo Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Então nós, por amor, nós somos levados a pregar o Evangelho. Não há outra finalidade aqui, minha, ou dos pastores, ou desta igreja, que não seja anunciar a Cristo e a este crucificado e o seu trabalho.
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Verso 25: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Essas marcas eram marcas da igreja antiga ou primitiva, que muitos se convertiam apenas com a pregação da verdade. Em Atos 2:41 diz assim, eu anotei rapidamente aqui: de sorte que foram batizados, aí ele fala assim, os que de bom grado receberam a palavra. Então veja, de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Está lá em Atos 2:41, no início da igreja primitiva. E eu diria o seguinte: por que de bom grado? Porque existe assim, Jesus diz assim, olha, aquele que não se converter feito esta criança, não herdará o reino dos céus. Então, nós devemos entender o que é ser isso. A fé salvífica, então, é o seguinte: cheguei aqui ao ponto que eu gostaria de chegar, da fé que salva. A fé salvífica, pessoal, envolve muito mais do que aceitação. Anotei aqui algumas coisas. Envolve mais do que aceitar ou aprovação das Escrituras. Ou seja, eu concordo, eu não concordo, eu aceito isso, não, esta parte eu não aceito. O caminho não é esse. O caminho é você entender que Deus te ama. O Senhor te ama. Ele quer que você conheça as Escrituras. Ele quer que você mude o seu caminho. Ele quer que você se entregue a Ele totalmente. Qual é a diferença que existe entre aquele que acredita e é simpático à palavra e até acha legal? Jesus tem uma mensagem legal. Mas a mensagem de Jesus, ela não é só legal. Eu não sou só simpático à palavra do Senhor. O Senhor, Ele é salvador da humanidade. Eu concordo, Ele é salvador da humanidade. Mas eu quero este Senhor como Senhor da minha vida. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu dependo totalmente do Senhor. Eu dependo de Jesus. Eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Ele me garante vida eterna, todo aquele que nele crê. E todos aqui já foram, com certeza, em algum velório, né? Todos já foram. E vê lá a diferença. Lá é um local ótimo para que você medite. Que diferença tem eu daquele que está ali no caixão? Que diferença? Alguma coisa saiu dele, eu não sei, ele está morto. Agora ele não consegue mais ouvir a palavra. Ele não consegue mais pregar, porque ele morreu. Jesus, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos olhar para Cristo não apenas como um líder de religião. Que nós possamos olhar para Cristo como nosso Senhor. E Ele é tudo para nós e sem Ele nada somos. O conhecimento das Escrituras gera fé, mas muitos que conhecem as Escrituras muitas vezes não creem verdadeiramente. São conhecedores sim das Escrituras, mas não creem. Acredita nisso? Que pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta muitas vezes não creem? Existe isso. E aí eles se apegam às suas vaidades, achando que a obra é sua. Eles se apegam às suas paixões, dizendo que, olha, aquela obra sem mim não vai, e coisas assim desse tipo, que existem por aí. Acreditam na força do seu braço. Acreditar na força do braço. Aí vem um mosquito, te dá uma picada e você vai parar na UTI de um hospital. Sabe, nós precisamos reconhecer o Senhor. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. E Ele sim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É como diz a palavra. A salvação deve advir do conhecimento, sim, da sua aprovação, sim, da sua aceitação, sim, mas principalmente da sua total entrega ao Senhor e reconhecimento dEle. Assim nós deixamos de ser meros espectadores da palavra, deixamos de ser apenas simpáticos à palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versos
de 3 a 5, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, e está escrito Deus da palavra com D minúsculo, observem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, existe sim uma capacidade maligna de ocultar a você de Cristo. Você deve pedir ao Senhor que Ele te abra os olhos, que Ele te tire das trevas. Ah, pastor, eu preciso de oração. Vamos orar. Mas você quer ser livre? A fé salvífica, a fé que salva, eu fiz aqui um apanhado de tudo e escrevi da seguinte forma: a fé que salva, eu posso definir ela, poderia ter dezenas de definições, mas essa eu escolhi para falar. A fé que crê, é a fé que crê, age e reconhece em total confiança e dependência de Jesus Cristo, tendo-o como único Deus, recebendo-o não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida, obtendo então a vida eterna com Cristo, pois isto é promessa a todo que nele crê, conforme as Sagradas Escrituras. É assim que está escrito. É assim que está escrito. E eu vou finalizando, mas eu gosto sempre de finalizar com a palavra de Deus e vou falar da notícia maravilhosa que eu citei no início, que também faz parte do Evangelho como boas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15: e ele morreu por todos para que os que vivem, agora presta atenção, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 13, diz assim também: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, diz assim, o verso 12: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem? A todos quantos o receberam. Você percebe que a palavra, ela exige de você fé, mas uma fé de entrega. Não é uma fé de acreditar. Não é uma fé de ir à igreja todo domingo. Não é uma fé de vir à igreja toda quinta. A fé que o Senhor olha para você e vê se você crê, é aquela fé, a fé que você não tem prova nenhuma, mas que você crê. A fé que o Senhor espera é aquela que você não tem nada além da palavra para se apoiar, porque se nós olharmos as pessoas, nós vamos nos decepcionar. Não podemos olhar as pessoas, né? E outra coisa, o verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então percebe que a fé que ela é colocada no teu coração, ela é nascida do Senhor. Isto não é obra da igreja, isto é obra do Espírito Santo. E finalmente a mensagem e a notícia maravilhosa que eu digo, eu fico muito feliz quando eu leio esse versículo, porque ele é muito profundo. Olha só o que diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. É tão profundo que diz assim: nenhuma condenação. Ah, pastor, irmão, eu só
Eu andei fazendo muitas coisas erradas. Eu andei nas drogas, eu andei me prostituindo. O senhor não tem noção do que eu faço. E que diferença tem você de mim? Que diferença tem o estuprador? Ah, mas ele é um estuprador, sim. Sim, mas ele é um ser humano e a misericórdia do Senhor está sobre ele. Eu creio na salvação de todo aquele que crê, porque a palavra de Deus assim diz. Ah, mas tem aquele que manipula, aquele que usa a palavra. Não serei eu a julgar. Eu só digo o que a palavra de Deus diz. Então presta bem atenção no verso 12 de João 1, que diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E eu faço uma pergunta: se tem alguém no nosso meio que não é cristão, para que esta palavra se cumpra na sua vida, é preciso que você o receba. Porque a todos quanto o receberam, é sinal que alguns não o recebem. Então pense antes de adorar a qualquer Deus minúsculo, com D minúsculo. Pensem antes de seguir por uma doutrina, por uma filosofia, ou até por uma religião. Jesus não é líder de uma religião, Jesus é Deus. Jesus é Deus, e Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra entre no seu coração e faça a divisão da alma e do espírito. Que esta palavra seja fortificada na tua alma. Que você se apegue a Jesus. Que você construa a tua casa sobre a rocha. Porque com certeza, quando vier o vento, as tribulações, a doença, porque nós não estamos imunes a isso. Nós continuamos na carne, continuamos muitas vezes pensando errado, mas o Senhor nos conhece. Ele conhece a nossa fé, Ele sabe a sinceridade da nossa alma, Ele sabe o que somos, Ele sabe o que pensamos antes mesmo de pensarmos. Esse é o Deus a quem cultuamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe para que nós possamos estar firmes em Jesus Cristo. Queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus e passar aqui ao pastor Leandro. Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Que palavra para a nossa vida nesse dia de hoje. Você que está em casa, que recebeu essa palavra, você que está aqui na igreja, no templo, recebeu essa palavra, entrega a tua vida a Jesus nesta noite. Não perde tempo não, entregue a tua vida, você que está em casa. Recebe Jesus aí, porque Ele está à porta. Ele está à porta e Ele quer fazer morada na tua vida. Você que está na tua casa nesse momento, se coloque de joelhos, se entregue a Ele, dá a sua vida a Ele, fala e confesse a Ele que Ele é o Senhor da tua vida. Se você fizer isso de todo o teu coração, de toda a tua sinceridade, da tua casa mesmo, você é recebido hoje mesmo no céu. Hoje mesmo os anjos vão estar dando saltos de alegria, júbilos de alegria no céu pela tua vida. Entrega a tua vida hoje ao Senhor Jesus e confessa a Ele, e falando que Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, e Ele vive, e Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que você, para que eu tenha, e todos nós tenhamos uma vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fernando, glória a Deus.